Olá, associados da EAN e eleitores de Araçatuba. É com grande satisfação que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste dá início a essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito do nosso município. Este é um momento essencial para discutirmos o futuro de Araçatuba, especialmente nas áreas do planejamento, do urbanismo, da infraestrutura e da mobilidade. Por isso, criamos esse podcast Arquitetura, Engenharia e Cidade. O nosso objetivo é fornecer um espaço onde as propostas dos candidatos possam ser analisadas com profundidade e clareza. Isso vai permitir que todos nós, profissionais da engenharia, da arquitetura, da agronomia e das geociências, possamos contribuir de maneira significativa para o debate público. Faço questão de lembrar que a EAN tem por tradição, a cada eleição, promover o diálogo aberto entre candidatos a prefeito, visando fortalecer a democracia e contribuir para o desenvolvimento urbano sustentável de Araçatuba. Agradeço a parceria essencial do Unisalesiano nesta ação, cedendo a sua infraestrutura, assim como a jornalista Alessandra Nogueira, que vai conduzir o podcast. Nesse terceiro podcast, Arquitetura, Engenharia e Cidade, recebemos o candidato Zanata, do PL, a quem eu também agradeço pela participação. Muito obrigado e bom podcast a todos. Agora é com você, Alessandra. Obrigada, Petrônio. E vamos lembrar as regras, desse podcast, do podcast Arquitetura, Engenharia e Cidade. Todos os candidatos vão responder as mesmas perguntas, terão o mesmo tempo para as respostas, tempo de 3 minutos, que será cronometrado. E, ao final, cada candidato vai poder fazer as suas considerações finais, terão para isso 5 minutos. O candidato que a gente recebe agora é o Zanata, candidato a prefeito de Araçatuba. Ele é da coligação Araçatuba na Direção Certa, que tem como vice a funcionária pública federal aposentada Maria Ionice Zucon. Zanata tem 42 anos, é empresário e cumpre o seu 2º mandato como vereador em Araçatuba. Zanata, a primeira pergunta é sobre gestão pública. Tá. Em uma eventual vitória sua, quais serão as primeiras providências que você pretende tomar? Tá. Eu tenho, apesar do nosso plano de governo, eu tenho uma questão conceitual que ela traz para mim toda a ideia da probabilidade real de que tudo aquilo, ou a certeza de que tudo aquilo vai ser implementado. Campanha eleitoral a gente sabe como é que é. As promessas e pouca promessa cumprida, né? Então, isso tem até deixado as pessoas muito céticas a isso. E até falo nas minhas reuniões, falo, a turma tem até pesquisa para saber aquilo que vocês querem ouvir, por faixa etária, por região. Então, minha questão é como realmente executar o que está no plano. E aí eu entro naquilo que é fundamental. Eu acredito mesmo, estou agindo assim, que agora, no processo eleitoral, você estabelece a virtude da sua gestão. Como? Eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, nesse momento das eleições, eu não estou fazendo acordo de apoio com ninguém. Não tem nenhum político, nenhum partido, nenhum grupo que me apoia em contrapartida. Contrapartida de cargos, contrapartida de contrato, contrapartida de secretaria. Até por isso que eu falo, eu estou no maior partido do Brasil. É o partido com o maior fundo eleitoral. É o partido com o maior transferidor de voto que tem no Brasil, goste ou não, eu gosto, é o Bolsonaro.
visto aí a dificuldade que nós tivemos para sair do aeroporto, o dia que ele veio aqui. E eu tenho um partido só, me apoiando pequeno, que aceitou essa proposta. Senão eu sairia só com o meu, até porque minha vista é chapa pura. E tudo que nós estamos propondo para a saúde, para a infraestrutura, as obras que nós estamos propondo, elas se tornam viáveis porque nós acreditamos que a periferia precisa de um choque de cultura. E ele só vai ocorrer se não houver rabo preso no processo eleitoral. Aí você chega livre, tanto que eu proponho a redução do número de secretarias. Porque eu acredito em secretarias técnicas, com funcionários concursados técnicos, sem essa composição de bancada por trocas. Então, dentro disso tudo, do nosso planejamento, aí entra o nosso principal assunto, apesar de a gente estar aqui falando sobre engenharia, que é a saúde. Nós estamos assustados com a saúde de Araçatuba. Eu acho que não é nós, a cidade toda. Você faz essa pergunta, o próprio Borella disse no debate que a saúde não vai bem. Então, nós temos essa preocupação. Nós temos uma preocupação também muito grande com a assistência social, que é um assunto que não vai bem, e até digo que desde a Tudo Nosso, ela nunca se retomou, nunca voltou. Ela não continua. Ela, pelo contrário, vem manca, mais ainda. Nós temos também a questão que interessa para as pessoas de mobilidade. Então, as propostas que nós temos, elas vão ser viáveis, e nós acreditamos piamente nisso, porque a partir de agora e da nossa vitória, é uma administração sem dívida política com ninguém. Esse ganho qualitativo, as pessoas não têm ideia. Lucas, acabou o tempo. Bom, você acabou de dizer de secretarias e a próxima pergunta é relacionada a isso, né? Você já disse que pretende diminuir, então já vou perguntar diretamente quais seriam eliminadas e quais seriam as mudanças que implicaria nessa redução de secretarias. Tá, nós estamos pensando em até 6 secretarias de redução, tá? É o que está no nosso plano. Por exemplo, você não tem que ter assistência social e participação cidadã. O assunto é o mesmo. E, como eu já disse, não é segredo para ninguém. Isso aí são acomodações que têm que ser feitas. Quando você põe as duas secretarias juntas e você trabalha com um quadro profissional, você não só tem uma redução de custo, como principalmente você tem um ganho qualitativo muito grande. A outra, você não precisa de governo, de comunicação e a de administração pública. Pode ser uma só. Eu não preciso de uma secretaria de comunicação, não preciso de governo e uma administração. Ela é uma só. Não precisa de urbanismo ou mobilidade. O assunto é o mesmo. Quando você fala em urbanismo, você fala em mobilidade. Não faz sentido você terem duas. A outra, turismo, agroindústria e economia, desenvolvimento econômico. De turismo? Precisa de uma secretaria de turismo em Araçatuba? Nós temos que desenvolver turismo, é uma outra coisa diferente. Então a carroça está na frente dos bois. Agroindústria é economia, é desenvolvimento agroindustrial. Para que ter 3 secretarias? Nós precisamos ter desenvolvimento econômico. Aí nós temos 3 secretarias e não temos distrito industrial, com asfalto. Então, sim, a redução e a qualificação da estrutura, isso sim é um impacto muito grande. Eu tenho comentado nas minhas reuniões com as pessoas que esse período, como eu acho que eu até citei aqui, me incomoda, porque todo mundo tem um discurso bonito. Todo candidato vai ter a prioridade, que todo mundo é a prioridade. É o tal do abraça criança e todo mundo tudo é prioridade. Agora vai mudar. Por que não muda? E não vai mudar? Se continuar fazendo da mesma forma. É a repetição do erro na tentativa de conseguir um resultado diferente. Alguns chamam isso de burrice, mas é teimosia, é falta de coragem até. Então, quando nós estamos propondo essa redução, e nós calculamos, tá, Alessandra? Minimamente, que é uma questão administrativa dessa, tá? Eu acho que vai se ampliar mais, tá? Mas eu vou ser muito conservador. Nós estamos falando de uma economia de mais de 2 milhões de reais. Assim, eu até me seguro porque eu acho que é bem maior. Fora o ganho qualitativo, fora o ganho técnico. Então, a nossa proposta, ela é cabível para aquilo que nós estamos propondo no nosso plano de governo. E não ficar uma mera promessa eleitoral que vai se repetindo, e a população já fala, é mais um político repetindo. Não, eu estou falando o que vai ser diferente, o porquê. Grava uma coisa. O formato da eleição determina a qualidade da gestão.
Vamos lá, vamos continuar com gestão pública ainda, tá? Agora a gente gostaria de saber o que você pensa sobre a terceirização ou concessão dos serviços públicos e se você pretende terceirizar ou conceder algum serviço público municipal. Tá. A terceirização, ela ocorreu até para viabilizar, porque terceirização ela não é ruim por si, até porque eu sou do mercado, estive no mercado, né, privado, e a terceirização ela é viável. O problema é que não é a terceirização, é o que você faz com ela. É a mesma coisa que eu ouvi muito e hoje eu aprendi muito com o servidor público. Então, muitos que vêm do mercado privado, a ideia puramente liberal, pensa que há uma ineficiência do servidor público. Hoje eu tenho uma visão totalmente distinta disso. Pelo contrário, conheço servidores públicos altamente qualificados. Pessoas assim com uma competência e dedicação e que não estão no cargos que deveriam. Normalmente por causa de acordo político. E a terceirização ela não é um mal por si só. O problema é quando a terceirização você perde o controle. O que aconteceu em Araçatuba? O maior escândalo que nós tivemos em Araçatuba na gestão da prefeitura e acabou sendo nessa do dilador. Foi tudo nosso. Foi um escândalo de terceirização na assistência social. É porque a terceirização é um problema em si? Não é isso. Não é isso. É que era depois das empresas contratadas por aquela que havia ganhado a licitação, você tinha ali os maus feitos, vamos dizer, os crimes cometidos. Então não é a terceirização em si. Precisa chegar... Primeiro, valorizar o servidor público. Primeira coisa que eu quero fazer. Porque assim como na Câmara Municipal, eu te dizer um negócio. Com a estrutura técnica que você tem na Câmara Municipal hoje, você toca uma cidade de pequeno porte. Tamanha competência dos profissionais ali concursados. Procuradoria, finanças. Os caras são bons. Legislativo. E eu não tenho dúvida que na prefeitura tenha também essas pessoas. Técnicas, qualificadas, competentes. Então, em todas as áreas, tá? Então, o primeiro caso que eu pretendo fazer é esse. É esse levantamento da estrutura, assim como eu conheço a da Câmara Municipal. Depois eu quero fazer uma revisão de contratos. Eu já questionei muito contratos. Tem muitas coisas que são estranhas e muito estranhas para mim nos contratos de terceirização. Isso não quer dizer que eu vou acabar com a terceirização. E também não quer dizer, pelo contrário, eu pretendo o plano de carreira para o servidor. Então é possível andar em conjunto, tanto a terceirizada, porque você não consegue hoje, devido a todos esses anos de terceirização, sair abrindo concurso público. Você não tem, talvez, dependendo da demanda, até profissionais aí habilitados ao concurso. Então é necessário chegar lá primeiro. A terceirização tem alguns pontos que ela é viável pela celeridade de decisões e compra. Ela tem que ser fiscalizada. E a prefeitura, na verdade, tinha que ter uma controladoria concursada, não de indicação como é hoje. Isso ajuda a manter a terceirizada funcionando bem. Muito bem, agora vamos à última pergunta sobre gestão. Burocracia, um dos entraves da administração pública. Numa eventual vitória sua, como você pretende tornar os serviços mais ágeis e também ajudar aí a ser mais ágil a liberação de documentos, os alvarás, como fazer isso? Teve uma proposta no governo Bolsonaro que me agradou muito. É onde você primeiro libera o alvará, lógico, mediante documentações básicos. Tá? Você libera o alvará e você dá um prazo para entrega de documentos. Não ao contrário. Você tem que entregar o último documento da lista para ter o alvará. Então fica a obra parada, a empresa parada. Ao contrário. Documentos corretos, iniciais, liberação de alvará e prazo para entrega. Por quê? Porque tem que gerar renda. A economia tem que rodar. As obras não podem, um profissional, como um engenheiro ou um arquiteto, e várias vezes receber na prefeitura apontamentos para alteração de planta, sendo que as alterações já haviam sido feitas no primeiro apontamento. É natural que haja uma nota devolutiva. Isso pode ocorrer, tá? Cidade tem aqui um plano de habitacional, ela tem ali as suas regras. E aí o engenheiro ou o arquiteto chega na prefeitura, protocola. Aí vem uma nota devolutiva de correções para adequação, seja o tamanho de banheiro, acessibilidade, fachada, tudo isso. O que não pode é ter um prazo dilatado e, ao mesmo tempo, várias notas devolutivas.
Isso é um absurdo. Isso aí não pode ocorrer mais. Então, como que se faz isso? Primeiro, se faz com um trabalho de gestão. É simples. Não é um segredo nisso. Não é difícil. E eu falo para você, o profissional ali concursado está lá porque passou numa prova, é competente. Está lá porque foi já classificado já e foi escolhido. Então, não é difícil haver essa adequação. Então, a burocracia ela tem nos atrapalhado porque é uma cultura brasileira de muito documento, de muita aprovação antes da liberação. Nós temos que produzir, havendo documentos básicos, alvará entregue, prazo para entrega depois. Lógico, vai ver o bombeiro primeiro, questão de segurança, mas tem coisa que fica se pedindo, se esperando, cópia de contrato. Produz. Quantas casas que eu já vi em Araçatuba que recebem o alvará depois da obra feita? Poxa vida, mas são muitas. Não faz o menor sentido. Então, de serviço, inclusive para a segurança do investidor, seja ele investidor ou proprietário. Então, são medidas simples que a própria gestão e a cultura do mercado privado pode agregar no público, que tem total condições de receber essa reestruturação. Tá certo. Vamos agora falar de emprego. Qual vai ser a sua política para a geração de emprego em Araçatuba nos próximos 4 anos? Tá. Nós temos que entender a escala econômica, como é que ela funciona, o que é base econômica para a geração de renda, para a geração de recursos, até de dinheiro, de money. É a indústria. A indústria ela é base econômica de todo o país, de todo o estado e, teoricamente, toda a cidade. É impossível você atrair indústrias de Araçatuba sendo que você tem um distrito industrial que o cara, para poder escoar o produto dele, tem que comprar uma 4x4, porque ele tem perigo de atolar lá. Não tem asfalto, não tem infraestrutura. Então, assim, como é que você vai atrair um industrial aqui? Aquilo lá, desculpa, tem gente que passa para lá, acha até que é pasto. Você vê os barracões lá no fundo e acha o pessoal guerreiro. É um investimento necessário do poder público. Os distritos industriais têm que ser estabelecidos e têm que ser investidos pelo poder público para que haja condições viáveis, estruturais para ampliação da indústria. Nós temos pequenas indústrias em Araçatuba. Apesar da percepção da população de Paraçat que tem pouco, Araçatuba tem boas indústrias e uma quantidade de pequenas e médias que podem, com a ajuda do governo municipal, até na questão de qualificação de mão de obra, crescerem e prosperarem muito. Consequentemente, com isso, você vai ter um aumento na demanda do comércio e da prestação de serviço, que são ótimos e bons geradores que a nossa cidade tem já. A nossa cidade é muito boa na prestação de serviço, culinária, por exemplo, e também no comércio. Grandes lojas nós temos aqui que são de Araçatuba. Depois disso, também imaginando essa escalada da economia, tem 2 propostas que eu vejo elas com muito bons olhos. Primeiro, o Parque Tecnológico. Araçatuba também tem empresas da área de tecnologia mundialmente conhecidas e nacionalmente conhecidas, empresas assim que vendem para o Brasil todo. Então é necessário o estímulo ao conhecimento tecnológico, que as crianças tenham acesso a aulas de robótica, de programação. As crianças vivem na internet, elas podem facilmente aprender programação, produção de games e a incubadora de empresas, que é onde você pega o pequeno empreendedor e dá a ele condições de ter os seus custos ali por um período de tempo subsidiados para que ele evolua no seu comércio e depois possa ter vida própria, pode sair da incubação. Então isso gera emprego, isso gera divisas, isso gera crescimento econômico. Então são pilares. A outra coisa também que eu estou esquecendo. Nós temos um Banco do Povo, que antes tinha 5 agentes de financiamento, hoje tem 2 só. E muitas pessoas não acessam o crédito porque não sabem, porque na promoção é de até R$21 mil, com juros baixos. Isso pode, junto com o treinamento, potencializar muito pequenos empreendedores. Então são algumas das ideias. Tá certo. Vamos falar de educação. Um dos grandes desafios da educação é a inclusão de alunos com necessidades especiais. A gente quer saber quais são os seus projetos para ampliar essa inclusão. Tá. Ontem eu estive até na PAI conversando sobre esse assunto, que já deu muita confusão até dentro da Câmara,
o descontentamento das mães de filhos, principalmente com os filhos autistas. A inclusão não é simples e na maioria dos casos ela não ocorre. Quer dizer que o modelo não funciona. Eu sou um crítico à contratação que a prefeitura fez com a empresa Sander. É um contrato milionário numa empresa que tem 48 quinais. Eu acho, no mínimo, estranho. É necessário que com esse dinheiro, e em muitos dos casos, você possa ter uma estrutura maior paralela, porque muitas crianças não são incluídas. Por quê? Porque é impossível. Para a professora, já sendo terrível, ela ter que lidar com uma classe que aumentaram. Olha o que aconteceu. Nós tivemos agora, que eu achei um absurdo, no primeiro semestre, no meio do ano letivo, a prefeitura fechou salas de aula, trocou turno de crianças. Como assim? E o impacto pedagógico isso tem? Aumentou o número de alunos por sala. Aí você tem ainda inclusão ali. E a professora tem que se virar com o déficit que teve já da pandemia para lidar com esse ambiente. Então, eu tenho conversado com muitas mães que provavelmente vai ter que se ampliar, e eu venho estudando isso, ampliar a oferta de um acompanhamento escolar para as crianças, talvez fora do ambiente, fora das escolas, mas sim uma escola especializada. Porque muitas mães sabem disso, estão sofrendo com seus filhos que não conseguem ali ter o atendimento adequado. Muitas estão com um problema de laudo, e é uma coisa que tem que ser resolvida. Não pode ter tanto laudo assim na fila, ainda, por mais que seja difícil, eu sei toda a complexidade que é você laudar, mas é notório que a criança ali tem alguma necessidade. Talvez você não tenha a referência técnica exata, mas está ali, é nítido. Então, esse é um assunto que me preocupa muito, porque é uma dor de muitas mães. E eu tenho acompanhado elas. Teve criança que se adequou, sim. Teve crianças que houve ali a inclusão. Isso é verdade. Mas não tem sido a maioria. Então, pretendo ampliar talvez um local especializado. E a minha conversa na PAI ontem é porque a PAI já faz esse serviço. E ele pode ser ampliado. Tá certo. Educação ainda, a pergunta é: como fortalecer a educação básica aqui em Araçatuba para assegurar a oportunidade de desenvolvimento, de crescimento para as crianças e para os adolescentes? Tá. Principalmente, agora, é você investir mais nas professoras. As professoras do último ano agora não receberam o bônus. Isso impacta. Eu tenho reclamação, não só no meu gabinete, mas conversando, que o sistema que elas usam não funciona direito. Inclusive, até eu tive reclamações de diversas professoras de que o sistema aponta falta onde elas não faltaram. Isso desestimula elas, porque impacta na bonificação, que acontece, porque o maior critério é o número de faltas. Então, se você tem professoras que até podem receber, normalmente recebe abaixo do salário regional de professoras, você vai ter a principal peça desse processo educacional desestimulada. Então, o que eu verifico dentro até daquilo que nós pensamos no desenvolvimento e na melhoria qualitativa do serviço público é a melhoria das condições de serviço e salarial das professoras. Primeiro ponto. Um outro ponto que me chama a atenção, até porque eu estou, como vereador, questionando e investigando isso, nós temos um problema sério no transporte dos estudantes. Que pega. Um dos pontos é que tem crianças que ficam mais de 1h30 esperando o ônibus nas escolas. Isso é péssimo, porque você perde o controle, a criança não está dentro de sala de aula, então você corre riscos ali de 1h30, que são crianças 1h30 soltas. Outro ponto é que no termo de contrato que a prefeitura fez com as empresas que fazem o transporte, todas as empresas ali deveriam ter um rastreamento. Esse rastreamento não é só uma questão de segurança, ele também é uma questão de pagamento, de averiguação de KM rodado. Eu questionei a prefeitura fez o favor de me enviar 5.000 páginas. A única coisa que eu acho que talvez eu não esperava é que lá no meu gabinete a gente lê. E o que nós vemos? Que
tinha vários ônibus que há 6 meses não tinha rastreador. E que, conforme o termo de contratação, o login e senha desses rastreadores deviam estar com a Secretaria de Educação. E eles não estavam. E nós ficamos sabendo que a Secretaria começou a ligar para empresas lá pedindo. E descobriu que não tinha rastreamento, já fazia mais de 6 meses. Então, assim, são esses tipos de problemas fundamentais que vão se potencializar. Um professor valorizado, uma estrutura funcionando de fato conforme os termos. Então, entre outros, que o tempo não me permite aqui falar mais. Tá certo. Planejamento urbano e habitação, nosso próximo tema. Que mudanças o senhor faria no plano diretor do município para modernizá-lo? Tá. A gente fala muito em cidade inteligente. É a bola da vez. Só que ela não tão simples assim. Não adianta você pôr câmera, que tem que pôr, eu acho importante que ponha. Mas você tem que ter aplicativos que realmente funcionem ali e que eles gerem não só uma percepção de segurança, como também até de facilidade. Tá? Então você pega, por exemplo, uma Avenida Brasília, que você tem a rotatória que afunila, já passou o tempo de ser uma rotatória ali. Ali tinha que ser um semáforo inteligente. É uma obra importante. É uma das vias mais importantes da cidade. Vias também, como por exemplo, a José Ferreira Batista, ela tem que ser asfaltada até a Boiadeiro. Porque é uma questão de mobilidade da Zona Norte, é uma questão de meio ambiente, e o Petrônio sabe disso, o problema que se tem ali no Machado de Melo, devido à falta, né, da estrutura de asfaltamento e o fluxo que tem ali para o Monte Rei e o Ipanema do outro lado. Então, assim, é uma obra de extrema necessidade. Também, outra coisa que me preocupa, eu sou contra, e acho que a prefeitura autorizou muitas obras, aberturas de bairros longe da cidade sem infraestrutura de mobilidade, por exemplo, e é um problema que nós temos na Caranrezec. Se autorizou muitas casas e nós tivemos assim inúmeros acidentes. Por quê? Porque a via não foi adaptada ao volume de condomínios que se abriram naquela região. Iluminação péssima, vias estreitas, como sempre foram. Porque antes você tinha demanda só de Taveira, que já era ruim, que merecia uma melhoria. Agora, você abriu outros bairros ali, Paquerê, e como é que tá? Então você tem que ter um alargamento das vias. E eu fui um crítico também da prefeitura, e você vê uma coisa conectada com a outra. Quando eu lutei contra o fim dos desdobros, era justamente, uma das questões era essa. Porque parou de ter a oferta do programa Minha Casa e Minha Vida na centralidade da cidade. Bairros aqui, como Moarama, Concórdia, por exemplo, entre outros, que já estava estabelecido, já, inclusive os lotes dos terrenos, para as obras do mínimo constitucional de 125 metros quadrados. A prefeitura, de uma hora para outra, barrou isso, sem audiência pública. Tanto que eu recorri ao Ministério Público, ganhei, né? Ali foi acho que uma vitória importante. O impacto econômico que teve. Mas o que aconteceu com isso? Esses imóveis que alcançam o preço do teto da Caixa Econômica Federal, eles deixaram de ser ofertados. Nós estamos calculando mais ou menos 1.000 casas a menos que deixaram de ser ofertadas. E os terrenos de 250 metros quadrados que eram para isso estão perdendo utilidade. Porque o mínimo agora é 200, que o cara faz 50, a conta não fecha. E as pessoas estão morando cada vez mais longe. Tá certo. Acabou o tempo agora. Vamos falar de infraestrutura, né? Em um eventual mandato, que obras você gostaria de fazer para melhorar a infraestrutura de Araçatuba? Tá. Eu citei aqui já a João Roda Brasil. Ela é fundamental, ainda mais para o crescimento de condomínios que está tendo na região norte ali. Tanto de um lado quanto do outro. Não só os prédios também ali na aviação, eles precisam ser escoados. É muita gente. A via não mudou. Então você precisa da avenida para poder ter um bom fluxo e um impacto ambiental. Eu tenho uma obra que também eu vejo de extrema importância, que é aqui do lado da Unesp, na Marechal Rondon, que liga a Marechal Rondon à avenida do condomínio Alphaville. Qual o impacto que ela tem? Parece que ela não atende ninguém. Nós temos um fluxo muito grande de pessoas que vêm para Araçatuba para acessar o hospital, Unimed, para acessar a BQM. E se essas pessoas tiverem esse acesso, elas não vão para a Avenida Brasília. O que é bom.
Porque nós temos já um fluxo muito grande, que eu acabei de citar. Aqui, que eu entendo que a rotatória Avenida Brasília tem que deixar de ser rotatória. Vai ser um semáforo inteligente. Então, é uma obra que eu entendo ela de extrema importância. Porque nós temos que pensar em tudo isso a chegar a um anel viário, que já começa a apontar assim. Assim como da Ponte Preta vir até o Hot Planet. Alargar vias da Caranresex é um problema é uma questão de segurança. Não é nem uma necessidade de mobilidade. A iluminação necessária, o largamento, como é que falou? Os acostamentos. Nós estamos falando de muitas vidas impactadas, não só por mobilidade, mas por falta de segurança. Também, eu vejo que ali na Silva Grota, falando também da Zona Norte ali, vai ter que fazer tem uma rua do lado, esqueci o nome, que ela morre numa casa bonita. Tem que ter uma saída para a avenida da exposição. Que seja por dentro do parque, ali, um pedaço do parque, onde ali foi a secretaria. É uma questão de fluxo. O centro da cidade, ele é congestionado pela estrutura da praça. Então ali nós temos um problema sério, porque você não consegue quebrar a praça. E nem vai fazê-lo, porque ali criou-se todo um funil já. Mas uma das questões importantes é que não está falando de infraestrutura, mas dentro da infraestrutura, onde nós não resolvemos, nós temos que agir com tecnologia. Então tem que haver um maior incentivo para o uso de aplicativo. Eu sou usuário. Tanto que um monte de Uber me conhece, porque já me carregaram aí várias vezes. Então essa é uma resposta tecnológica de serviço a um problema de infraestrutura não sanável. Nós temos problemas de alagamento, para se falar. Nós temos problemas de fundo de vale para serem resolvidos, como, por exemplo, os espanhóis, como ali o Country Club. Então, são pontos das cidades que têm que ser resolvidos. Então, eu citei alguns... Acabou. Vamos falar de mobilidade agora, né, que também está relacionada à infraestrutura, mas especificamente a mobilidade, o trânsito em alguns pontos acaba sendo um transtorno nos horários de pico, né? A gente pode citar Baguaçu, a Fundadores, Rua do Fico, isso. E como resolver esses pontos de estrangulamento? Então, vão ser obras não necessariamente próximas a elas que vão sanar o problema, como eu disse agora. Desculpa até ser repetitivo, mas quando eu falei da obra de frente ao Alphaville, ali que conectaria a Marechal Rondon ao Alphaville, ela parece que é uma obra assim distante, uma obra, né, que qual impacto ela teria dentro da cidade? Ela teria muito. Exemplo que eu dei, da Avenida Brasília. Se nós não começarmos já a pensar em abrir essas vias agora e dar respostas para ela, nós temos que entender que Araçatuba é uma cidade que ela foi mal planejada, não sei se por incompetência, mal intenção ou aconteceu, que as vias não são retas. Pensa bem, você não cruza a Zona Sul para a Zona Norte em linha reta. É impossível. Você pode ir lá na Cobrac e você pode ir lá na Silva Grota, no recinto da exposição, que você não cruza ela em linha reta. É nada no meio aqui você cruza em linha reta. Então, Araçatuba tem que ter também respostas tecnológicas, como eu disse. Outra tecnológica que eu dei a do Uber, do Uber não, dos aplicativos, temos 0800, que é municipal e nós temos que incentivar o empresariado municipal. Mas nós temos também o próprio coletivo, que tem toda a reclamação. Só que é necessário. E é necessário que haja uma participação da prefeitura. Porque as pessoas que usam são as mais necessitadas. E eu vou te dar Estava vindo aqui conversando sobre tecnologia antes de começar o podcast. E imagina o que não é difícil. A prefeitura, junto com a empresa, provê um software que a pessoa, o usuário, pode ver em tempo real onde está o ônibus que ela vai pegar. Ela poder chegar no coletivo na hora exata em que ela vai embarcar, ou que ela pretende embarcar. Porque a nossa mobilidade ela vai carecer desse tipo de tecnologia. Do investimento em coletivo, porque não adianta a gente fazer metrô em Araçatuba. Se eu falar que eu vou fazer metrô, vai ficar uma coisa de louco, né? Você até ri da minha cara. Então nós temos 2 meios hoje reais: aplicativos e coletivos. Porque a infraestrutura da mobilidade aqui não sana. O que sana? Anel viário.
Começar aquilo que tem que ser feito onde tem espaço, aonde não está asfaltado, asfaltar. E onde não está aberto, abrir. Então, dar continuidade na Pompeu para dentro do Guanabara, da Zona Sul. Extremamente importante. Ali você tem uma densidade populacional crescendo a cada dia, vai crescer mais ainda. Temos que melhorar o acesso que as pessoas têm. O próprio Guanabara sofre hoje com acesso. É uma situação vivida hoje. Ele tem praticamente um acesso só. Bom, o tempo acabou e eu comecei a falar. Lucas, você citou agora o coletivo, né? Vamos perguntar sobre transporte público nesse momento, que é um desafio para os municípios. Estou adiantando os assuntos? Está adiantando, mas tudo bem. Agora você pode complementar. Como é que você pretende melhorar esse serviço para o cidadão araçatubense, o serviço de transporte público? Tá. Eu sei que para muitos parece absurdo eu falar isso, mas essa conclusão eu já cheguei na prática, tá? E não foi só por causa da pandemia, quando nós passamos pela pandemia. Se você ver minhas críticas na prefeitura a isso, você tem que ouvir minha frase inteira para entender. Não tem como, hoje, o trabalhador de baixa renda não ser subsidiado para a sua locomoção. É impossível que isso aconteça. Mas, Lucas, você é um liberal, você não pode falar isso. O mercado vai achar um jeito. Até lá, essa pessoa vai ficar parada. Até lá, essa pessoa vai ficar parada. E não pode. Por quê? Porque não tem outro meio. Essa pessoa carece do transporte público. Ela carece para trabalhar todo dia. Ela não vai acessar a tecnologia com a facilidade, porque muitas pessoas até são maiores, estão de idade já e não vão ter. Então é necessário que o trabalhador de baixa renda seja subsidiado no transporte público. Isso ocorre em quase todas as cidades. Isso ocorre em Prudente, isso ocorre em Rio Preto, ocorre em quase todas as cidades. Porque a demanda é grande. E o pagador, vamos dizer, que não vá a serviço, o que vai por lazer, e antigamente usava o transporte público, ele usa aplicativo hoje. Então, além do transporte público carregar o idoso, de forma gratuita, o pagador, vamos dizer, do passeio, ele não usa mais o coletivo. Então, ele pega mais uma pessoa e ele vai de aplicativo para o shopping, por exemplo. Dividindo em 2, 3 é mais barato. Mas não é o caso do trabalhador. Entendeu? Então, é necessário, sim, que haja o subsídio ao trabalhador. Eu não vejo outro meio. Falei isso. A minha crítica ao subsídio, quando foi feito pela prefeitura, foi a não garantia da continuidade da prestação de serviço. Por isso que eu falei, tem como me ver minha frase toda. Eu falei, eu não vou votar um dinheiro que vocês vão dar agora que vocês não têm garantia da continuidade do serviço depois. Porque é sabido de todos que se não houver uma presença do Estado apoiando o trabalhador de baixa renda, vai se tornar insustentável. E se tornar insustentável, vai se tornar muito mais caro. Porque é a obrigação do poder público prestar o serviço de transporte. E isso vai ficar uma conta muito maior. Então não tem saída. Tem que apoiar o trabalhador, subsidiá-lo, para que ele possa ir trabalhar de uma forma muito mais viável, confortável, constante, segura e que ele mantenha a renda dele e o trabalho. Respondido? Creio que sim. Vamos falar de saneamento básico, coleta seletiva, que também é um desafio para a gestão pública. Que ideias você tem para ampliar a coleta seletiva no município? Tá, vamos lá, 2 questões. Uma, coleta seletiva, eu acho que criaram muita fantasia na coleta seletiva. Então, você tinha lá 5, 10 lixos diferentes. Não tem razão de fazer isso. É orgânico e reciclável. Só. Você não tem que ficar inventando ter 3, 4, 5 lixos dentro de casa. Isso é coisa modinha. Agora, o reciclável e o orgânico, sim. Eu lembro um dia que eu estava com o Ricardo Salles numa reunião na prefeitura de Ibitinga. Ele me contou um negócio que eu não esqueci, a gente estava conversando com o prefeito, na época nós dois éramos candidatos a deputado, e ele contou de um projeto que eu gostei muito. Eu não sei se ele existe ainda no governo Lula. Que ele falou, existe um recurso no BNDES, a fundo perdido, que havendo uma usina sucroalcooleira, próxima à cidade, que tem produção de energia, esse valor ele é destinado a que a empresa aumente sua capacidade de produção energética. E o lixo que pode ser queimado, está nos orgânicos, não sei dizer como, aí tem uma classificação que isso é feita ali ele gera energia. E essa geração de energia, ela desafoga
o próprio lixão e, ao mesmo tempo, gera receita, gera créditos para a prefeitura e é fundo perdido. Quer dizer, não precisa pagar. Então, esse tipo de projetos, até porque eu acredito que Araçatuba tem que ter algo que não tem. Um departamento dentro da prefeitura especializado em projetos. Existe muita grana de projetos do governo federal e estadual que a cidade não acessa. Araçatuba não acessa por falta de profissional. Eu fiquei sabendo de uma informação com uma advogada que as cidades da Alta Noroeste acessam muito mais que Araçatuba. É um absurdo isso. Inclusive projetos de saúde, educação, cultura e saneamento. Tem outra coisa que me preocupa muito também, que está acontecendo agora, esse ano, em Araçatuba. Você sabe que uma das formas de você manter a cidade limpa são os caçambeiros, né? Você tem ideia de quanto que aumentou o custo deles de descarte de janeiro para cá? Tem? 400%. É um absurdo. O que isso promove? O maior recolhimento de entulho? Não. Você dá um desestímulo enorme. Além de fechar postos de serviço. Não vou entrar nem no aspecto econômico, que ele por si só já se descreve. Agora, quando você tem um aumento de 400% no descarte, sem nenhum período, mesmo que se justifique, que eu não acho justificativo, tinha que ter no mínimo um longo prazo aí de adequação. Então, é necessário que isso retorne a uma normalidade real da cidade. Porque nós não podemos começar a ter mais entulho na rua. E a fiscalização nos ecopontos. Eu estava esse dia lá na Zona Leste, lá no final da Fundadores. O pessoal joga lixo do lado do ecoponto. Tem que ter a presença da prefeitura e da guarda. E multa, porque é crime ambiental. Acabou o tempo. A próxima pergunta é relacionada a isso. Quais, um eventual governo seu, quais são as suas políticas para resíduos sólidos e também para os resíduos inertes da construção civil? Tá. Bom, você vê que uma coisa ela puxa a outra, né? Araçatuba. Engraçado, né? Porque nós estamos conversando e eu acabo lembrando de outra coisa da pergunta anterior que você fez. Mas vamos pensar uma crítica que eu tive. Eu vou responder um pouco da tua pergunta anterior, porque para mim uma coisa está ligada à outra. Nós estamos falando de meio ambiente, elas são conexas. Eu tenho uma crítica muito grande à obra que foi feita na Pompeu. Não a obra em si, a Pompeu está asfaltada. Mas o simples fato de você ver esgoto caindo no Machadinho, devido à compactação que se fez e à não troca de esgotamento da estrutura de esgoto que tinha lá e da Samar. Então ali eu espero, apesar de não acreditar que tenha sido sanado o problema, espero que não ocorra. Espero que isso não ocorra. Então esse é um dos fatores graves de Araçatuba e principalmente, lembrando, tem muitos locais de Araçatuba onde a mesma tubulação de esgoto e de água pluvial estão sendo conectados juntos. E aí voltando à tua pergunta, que você fez é que eu acabei respondendo esse assunto também na outra. Com essas políticas que nós temos, nós vamos ter um desempenho maior do nosso lixão. Que nós estamos chegando ao esgotamento dele. É sério isso. Não dá mais para jogar tudo lá. Se não houver um reaproveitamento... detalhe, lembrei. Eu estava numa reunião essa semana com um empresário e ele estava me explicando o quão seria viável que o poder público criasse um incentivo do qual ele faz. Inclusive, ele já tem, até pelo que ele me falou, regulamento de crédito de carbono. Ele moe pneus. Eu perguntei o valor do equipamento para ele. Eu falei, quanto que custa isso aí? Porque, deve ser uma baita de uma máquina, porque aquilo é duro pra caramba. Ele falou, 10 milhões de reais. Eu falei, mas e aí? Ele falou, Zanata, você usa isso aqui em tudo. A borracha moída. O reaproveitamento da matéria-prima é ótimo e gera crédito de carbono. Então, isso é um impacto também, porque a gente tem... Eu tenho visto... Esses dias eu estava andando na Pompeu com a minha esposa, ali perto do Peba. E eu fiquei assustado com o tanto de lixo que tinha. Tinha um sofá lá dentro. Você acredita? Do lado do Baguaçu. Fora a quantidade imensa de lixo que tinha. Então, nós temos que ter uma fiscalização muito forte, porque eu tô assustado com o quanto de lixo que eu estou vendo na cidade. Plástico, garrafa. Aí entra até a minha questão, né? O pessoal briga com o agro, né? Mas quem contamina é a cidade. E a gente passa ali nas avenidas principais e a concentração de plástico, lixo é imenso. Não tem fiscalização e sanções. E eu sou favorável a multas
de crimes ambientais municipais, nos pontos que nós já sabemos onde eles ocorrem. Acabou o tempo. Vamos falar agora de acessibilidade. Você considera Araçatuba uma cidade acessível e o que dá para fazer para melhorar isso? Melhorou, mas não é acessível. São alguns pontos. Simplesmente investimento. É o número de pessoas, de usuários que nós temos. As responsabilidades que nós temos na própria construção civil. Lembra que eu falei? A planta, todo mundo sabe que quando vai fazer um projeto você tem que ter acessibilidade. No setor privado está fácil. Nas novas obras. É mais fácil cobrar do setor privado. Talvez quem não tenha feito o devido trabalho de casa é o setor público, a própria prefeitura. Vou te dar um exemplo de acessibilidade que não é necessariamente rampa. Calçada. Você acha que a calçada de Araçatuba é viável para um cego? Não é nem a falta de sinalização que tem aquele piso. Não, se ela é viável mesmo, se ela não tem buraco, se ela não é um obstáculo. Quantas calçadas de Araçatuba você anda de olho fechado? Ou você pode andar sem estar tem que ficar fixo com os olhos no chão. Então nós temos um problema de calçadas em Araçatuba, que já por si só já é um problema de acessibilidade. As rampas, lógico, vamos fazer as rampas, elas têm que ser feitas, tem que estar no orçamento, a SOSP tem competência para isso. Agora, dentro de tudo o que nós podemos propor, que é sabido e que já é exigido, principalmente nas novas obras, vamos falar de uma coisa que pouco se fala, calçada. Entendeu? Então, nós temos sim. Eu vejo as pessoas, uma questão de acessibilidade também extremamente importante é o esporte. A capacidade de praticar esporte. Que as pessoas com necessidades, cadeirantes, possam participar. Isso também é uma questão de política pública. Então, é uma proposta que a própria secretaria... Aí foi engraçado, você entra já na secretaria de esporte. É a promoção. Com a promoção você começa a ter inclusão. Com a inclusão você começa a ter a atenção. Com a atenção passa a ter orçamento. Então, é necessário melhorar. Eu entendo que melhorou, tá? Eu não vou negar que houve obras aí em todos esses anos, até pela própria legislação. Mas, lembrando das calçadas de Araçatuba, nós temos muito que melhorar. Tá certo. Respondido? Respondido. Vamos lá. Você falou no agro, a pergunta agora é de agricultura. Uhum. Quais são as suas ideias para fortalecer a agricultura no município? 80% da nossa produção local são de pequenos produtores. Nós somos uma região com muita produção de pequenos produtores. Quem tem feito um papel muito importante nisso é o Ciran. O Ciran mudou o foco nessa gestão agora, a qual eu respeito muito do Thomas, e está trazendo de novo o produtor rural para o Ciran e tirando do Ciran o aspecto exclusivo de exposição e shows. Eu vi um crescimento muito grande na capacidade produtiva deles. Até fui autor da lei que até hoje você tem a feira do produtor ali na Praça Getúlio Vargas. Não sei se você se lembra, foi um projeto de lei meu junto com o Ciran. E atrair o produtor rural cada vez mais próximo ao consumidor, o que é um grande desafio. Um grande desafio. Porque entre o produtor e o comerciante existem comportamentos diferentes. Se você ensinar um produtor a ser comerciante é muito mais difícil. Talvez você consiga fazer com que o comerciante se torne produtor. Mas é necessário que faça, porque você aumenta a renda. Tem cidades que promovem, alguma coisa já aqui em Araçatuba, mas você promove cada vez mais a participação da produção local na alimentação das crianças, na escola, na merenda. A prefeitura ela não pode favorecer no seu consumo, tá, na sua compra, o produtor local. A licitação não permite isso, isso é lei. Mas ela pode qualificar e incentivar o produtor local. Ela pode gerar qualificação, desempenho, maior produtividade. E fora que nós temos o turismo rural. Quando você promove o turismo rural, veja só, nós temos 2 restaurantes aqui, rurais, que aos finais de semana não lotam. É turismo rural, gastronômico. Quantos outros locais nós temos? Nós temos ali acho que como chama a fazenda da videira, das uvas? Esqueci o nome. Eu fui lá esses dias, muito, muito gostoso, agradável. Turismo.
turismo baseado no pequeno produtor rural. Então, isso sim é possível que o poder público promova, porque nós temos terra para isso, nós temos produtores para isso, nós temos consumidores para isso. Tanto para gerar turismo, quanto para gerar aumento de produtividade. Acho que nós temos até fábrica de doce aqui, na verdade nós temos fábrica de doce aqui na região rural de Araçatuba. Então, você aumenta a renda, você aumenta a produtividade, você aumenta o ganho e, dando a eles, aumento de segurança. Respondido. Vamos lá. Ainda sobre agricultura. No seu plano de governo, tem algum programa para o escoamento de safra, melhorar o escoamento da safra, né, produzida aqui, como a construção de estradas e também de pontes? O que Araçatuba, hoje, na questão de rodovia, Araçatuba é bem assistida pela Marechal Rondon. Araçatuba tem todo o potencial de ser um modal logístico. O que falta em Araçatuba é a finalização, a concretização do porto. Esse é um dos principais obras e projetos que a Araçatuba tem que receber. Nós temos um aeroporto com a pista de tamanho internacional. Nós temos uma ferrovia, essa sim merece investimento, mas não vai ser do poder municipal. A ferrovia não é uma obra do calibre, o calibre dela é muito grande, a extensão é muito grande, até porque o plano, na época que o Tarcísio era secretário de transporte, acho que um dos grandes ganhos para o Brasil foi dar à iniciativa privada a autorização para investir em rodovias, mas são investimentos bilionários, um investimento desse é maior do que o nosso orçamento. Então, não vou nem iludir com a sua conversa, porém nós podemos buscar. Isso é papel do Executivo Municipal, buscar investidores. Mas lembra, quando você melhora o ambiente econômico, você melhora a atratividade. Agora, o que nós temos, voltando, de fato aqui, para ampliar e para dar mais opções e talvez uma das principais nessa estrutura modal de logística, o porto. Nós estamos passando um problema agora de seca, tá? Mas ela passa. Normalmente volta a chover todo ano. Então é possível você ter uma redução de custo. Quando você tem essa redução de custo, você não vai ter só, né, um transporte, um escoamento que passa por aqui. Você começa a trazer para cá também os estoques. Então, toda uma cadeia que é impactada. Então, eu acredito muito nisso. Né? O escoamento nosso hoje tem que ser mais rigoroso na fiscalização com os caminhões das usinas. As vias municipais sofrem muito e tem que ter uma participação maior. Principalmente na questão de segurança. Infelizmente, tem locais que a gente sabe, áreas ainda não pavimentadas, que são usadas tanto pelos proprietários e pequenos produtores, quanto pelas usinas, e que no período de colheita sofrem muito. E sabemos, por reclamações, que não há uma adequação depois das vias em conformidade ao estrago feito pelas usinas. Então é papel da prefeitura, porque as vias municipais são responsabilidade da prefeitura. E isso ajuda, porque tem o escoamento do pequeno produtor. Pronto. Meio ambiente. Como você pretende resolver o déficit arbóreo de Araçatuba? Primeiro, antes de resolver o déficit arbóreo, nós temos que definir para a cidade quais são as árvores nativas. Quais devem ser implantadas sem fiação e quais devem ser implantadas embaixo da fiação. Depois, nós precisamos também instruir, deixar claramente quais são as podas autorizadas. E até estando aqui com o Petrônio, eu me lembro que ele fez esse trabalho. Tanto que um dia uma pessoa me ligou e falou assim, não, mas o podador não sabia. Falou, não sabia porque ele não queria. Porque eu fui lá e eu vi. Então, houve honra quem merece honra. Né? Houve um trabalho para educação da poda. E a gente não vê isso acontecendo da forma como deveria, porque foi ofertado, só que tem que ser potencializado. Nós temos um déficit arbóreo imenso. Araçatuba, se eu não me engano, de 40 mil árvores, segundo o Clube da Árvore. Alguns falam menos, mas vamos por aí. Tem uma máxima hoje em Araçatuba, ou uma questão que muitos cidadãos conversam comigo, que eles falam assim, cara, é melhor não ter árvore do que ter. Porque quando você poda, alguma coisa acontece, você toma uma multa tão alta, que é melhor arrancar a árvore. E já ouvi de construtores falar assim, eu pego a autorização do Habite e arranco a árvore. Isso é um problema, é um absurdo. Tá, é um absurdo. Vamos falar da realidade. Isso é um absurdo. Agora, se você tem uma fiscalização
efetiva nisso. Eu acho que o fiscal tem que ter condições de andar, tem que ter talonário e condições de andar. E dar o prazo com uma multa razoável, real, pelo tamanho da infração, para que aquela casa ela replante dentro das normas que são plantas nativas e plantas para a área de fiação e sem fiação. Repetindo, tem que ter uma presença, senão essa história não vai ser mudada. As pessoas adoram parar o carro debaixo da árvore. Só que não é a mesma quantidade de pessoas que adoram ofertar sombra. Não é verdade? Então, Araçatuba já foi a cidade da árvore. E o impacto térmico é absurdo. Se você pegar um dia nosso de sol forte e você ficar perto dessas muitas casas, que é puro concreto, sem árvore, e você ficar, por exemplo, ali entre o cemitério e o estádio municipal, a diferença de temperatura passa dos 5 graus. Então, nós temos que ter ainda uma reeducação ambiental para que as pessoas entendam que folha não é sujeira. Folha é um ciclo natural do nosso meio ambiente. Então, é necessário que haja essa disciplina com as árvores. Lucas, agora vamos para as questões técnicas. Qual a sua proposta para melhorar o atendimento do profissional de engenharia e de arquitetura e também para agilizar a avaliação e aprovação de projetos? Tá. O maior problema que eu vejo que os profissionais têm são justamente na aprovação de projetos. Acho que eu comentei aqui há pouco. É a entrega de um projeto na prefeitura, o ABITS, a autorização não vem, o número de notas devolutivas acaba excedendo uma quantidade razoável, que para mim razoável é o primeiro, não vejo razão nenhuma de vir a segunda. E projetos que precisam de adequação para serem aprovados dentro da própria prefeitura. Faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido você ter que contratar alguém que está lá dentro para adequação de projeto. Então, esse é um problema sério que tem gerado desânimo em vários profissionais, porque a partir do momento que o profissional... Porque, tanto o engenheiro quanto o arquiteto, fala porque minha esposa é arquiteta, eles têm uma facilidade imensa de seguir as normas. Não é difícil, você não tem que ficar... Você pode promover a eles uma reunião para especificar algum assunto específico lá é que eu não sou da área, mas de padrões de obra, de construção, de número mínimo de banheiro por metro quadrado de área comercial, alguma coisa assim. Mas isso é tão fácil para eles que, assim, não é nem um absurdo falar que vai... É um absurdo, na verdade, falar que vai gerar um processo de capacitação. Pô, não precisa. São muito bem qualificados, tanto os engenheiros quanto os arquitetos. O maior problema que eu vejo hoje para o profissional é o tempo de demora dentro dos protocolos na prefeitura. Isso tem que ser via sistema. E isso tem que ser resolvido. E qual é o sinal disso? Repito, é a inúmera devolutivas que toma. Não faz sentido. Tem gente aqui que já fez várias obras e passa muito tempo esperando para poder ter uma autorização. E obras que começam e vão receber seu alvará no final da obra. Pô, eu já falei disso, mas, como assim? É a mesma planta que estava lá atrás. Não mudou nada. Está faltando um profissional? Aí tudo bem, nós podemos até contratar, abrir o concurso para engenheiros. Até porque, conforme tem acontecido com a prefeitura, não dá mais para quem não pode e não tem CREA assinar projeto. É um absurdo. E isso aconteceu. Então, esse tipo de coisa, isso desmotiva o profissional. Porque ele fala assim, eu sou cobrado, tomo um monte de devolutiva e a própria prefeitura está assinando planta com quem não tem CREA. É falta de profissionalismo. Então, eu vejo assim, ensinar o engenheiro arquiteto, não precisa. Precisa dar ele condições reais, prazos reais e notas devolutivas reais. E uma vez só. Pronto. Vamos lá. Agora, também com uma questão técnica, caso eleito, pode tomar sua água aí tranquilo.
deixar você abrir. Não, vou falar. A próxima questão técnica é a seguinte: caso você seja eleito, quais serão os seus critérios para nomeação de secretários em pastas consideradas técnicas, como planejamento, obras e a própria mobilidade urbana? Como é a pergunta? Até lembrei do meu filho, como ele responde na prova, quase que copiando a pergunta. Pondo pessoas técnicas nas pastas. Aí eu te respondo, é o que eu falei no início. Por que o que eu estou falando é viável? Por que eu tenho condições de prometer isso cumprir? Porque eu não devo cargo. É simples. Porque eu não tem político, partido me apoiando porque é uma secretaria. E tem profissionais de qualidade lá dentro. Eu sei. Pessoas boas. Não é boa só da questão da índole da pessoa, mas da capacidade técnica que ela tem. São muitas pessoas. Então essas pastas têm que ser o cara mais técnico, o melhor, que é líder. Aonde você vê o concursado realmente motivado, porque ele não está fazendo o trabalho de alguém, ganhando 1/3, 1/5 do que ele ganha. Diretorias têm que ser ocupadas por pessoas técnicas. É simples. Essa é uma coisa tão simples de se dizer, é que no processo eleitoral, agora, o mais importante é horário de televisão, apoio, recurso, fundo eleitoral, quem traz vota, aí os inimigos viram amigo, um que estava daqui vai pro lado de lá, aí a gente e quer dizer que isso é normal. Isso não é normal. Normal é você ser coerente do que você fala, do início ao fim. Se houve um erro, você assume o erro publicamente, corrija e muda a rota. E o processo eleitoral é o que estampa essa sacanagem. Então por que a gente não tem pessoas qualificadas em todas as pastas? Por causa disso. Não adianta colocar lá um grupinho, um número só, para falar que põe. Todas as pastas, todas as esferas das pastas têm que ser pessoas qualificadas, competentes, técnicas da área, com histórico, com know-how, com experiência. Não porque é do vereador, não porque é do partido, não porque é do deputado. É simples. E olha, eu vou te falar uma coisa. A gente tem uma ideia do que isso pode mudar. Mensurar, quantificar isso na qualidade da cidade, da prestação de serviço, do desenvolvimento da cidade, é imensurável. Porque, de certa forma, ele parece subjetivo. Eu acho que uma hora ele vai ser quantitativo. Você vai entender não só a economia financeira, como o tamanho do desempenho percentual. Mas hoje, isso se torna um pouco para nosso objetivo. Por quê? Porque nós nunca vimos isso. Ouvimos em pedaços, em partes, em algumas pastas. Tem que ser em todas. Então, com certeza, a minha resposta acho que está mais do que clara. Tá certo. Agora vamos ao último tema, que é cidades inteligentes. Lucas, quais ações você pretende realizar para tornar Araçatuba uma cidade inteligente? Nós estamos passando para a era do 5G agora. Que, na verdade, eu não sei se é 5G ainda, porque põe lá 5G, mas o upload não é compatível ao 5G. Isso faz toda a diferença. Porque a cidade inteligente ela é conectada. Como eu disse, não são câmeras. Acho que eu disse até no início. A cidade inteligente são cidades que investem em softwares, investem em tecnologia, por isso é importante ser um parque tecnológico. Nós temos pessoas competentes para isso. Talvez tenha que trazer profissional de fora, isso não é problema, mas nós temos pessoas competentes e um histórico tecnológico muito bom em Araçatuba. Isso pode impactar a mobilidade, e bastante. Alessandro, eu vou falar uma coisa para você, e até o Petrônio. Nós vamos viver ainda, e logo, o período do carro autônomo. Nós vamos viver essa realidade logo. Daqui a pouco, as pessoas vão viajar de drone. Isso já é realidade. Um dos maiores desenvolvimentos da Embraer hoje é um drone para mobilidade de pessoas em grandes centros. Agora, Araçatuba precisa começar, vamos começar do básico. As câmeras que foram instaladas, eu acho elas extremamente importantes. Só que se não tiver acompanhada de inteligência artificial, por exemplo, na segurança pública. Eu sei que lá na Guarda Municipal, é um guarda olhando 80 câmeras, se não me engano. Não tem como. É humanamente impossível. Fora o outro que fica do lado dele atendendo. A cobertura na segurança, ela tem que vir acompanhada de reconhecimento facial, de inteligência artificial.
Não é só a câmera. Por isso que a cidade inteligente ela é muito maior do que isso. É o aproveitamento da energia solar, que nós temos muito telhados de prédios públicos em Araçatuba. A conta é telhado. O quanto de telhado nós temos públicos em Araçatuba? É muita coisa. Nós temos, como eu já disse, a necessidade de investir e promover mais ainda os aplicativos. E eles serem conectados. A cidade tem como conectar a saúde, por exemplo. Dou um exemplo aqui. Uma demanda de um aplicativo, um aplicativo de automóvel, ele pode estar acompanhado, dependendo do passageiro, de uma demanda de saúde. É plausível. Nós temos um aplicativo aqui de Araçatuba, a pessoa necessitada de uma urgência, não tem carro, precisa, acionando, e já o próprio motorista ali acionar o ponto mais próximo e o ponto mais próximo ser avisado. Isso é tecnologia. Então a conectividade, a cidade inteligente, ela não é necessariamente uma cidade de câmeras ou que oferece Wi-Fi em todo lugar. Até porque com 5G não vai oferecer Wi-Fi. É conexão de sistema. Certinho, acabou o tempo. Vamos agora às considerações finais. Vou pedir para o pessoal posicionar o cronômetro com 5 minutos. O Lucas agora vai ter 5 minutos para fazer as considerações finais dele. Olha aqui para você ou olha para lá? Pode olhar para onde você quiser. Tá. Pode começar? Pode começar. Tá. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado aqui ao Unisalesiano por essa oportunidade. Eu fico honrado, tenho muito orgulho do tamanho que vocês estão em Araçatuba, da faculdade, do centro universitário, dessa história toda que vem há anos já, do Salesiano aqui em Araçatuba. Alessandra, aqui há muito tempo conheço, muito obrigado pela oportunidade. Petrônio, com todo já know-how histórico também aqui em Araçatuba. E eu queria dizer para vocês algo, que estão acompanhando, está acompanhando porque tem interesse político. Presta bem mesmo no que eu vou falar. O que eu vou falar é de extrema importância. 95% de tudo aquilo que você não gosta, de tudo aquilo que acontece na política e que te deixa irritado, ele é estabelecido no processo eleitoral. O processo eleitoral é aonde os loteamentos, os contratos, os cargos, os esquemas são combinados. E eu te garanto uma coisa, o que é combinado entre os políticos tem prioridade sobre a população. O que vai ser cumprido primeiro é o que é combinado com os políticos. Então presta bem atenção de como estão sendo os processos eleitorais, porque isso define o futuro. Se um processo eleitoral ele é limpo, livre, sem amarras, ele tem condições, no caso como é o meu, de tomar decisões qualitativas, de tomar decisões meritocráticas, de tomar decisões justas e que realmente mudam a realidade. Por quê? Porque eu tenho liberdade de decisão e terei liberdade de decisão. Isso muda muito. Posso dizer que muda tudo. Muda a percepção do cidadão perante o poder público, muda o comportamento de uma Câmara Municipal. Por exemplo, ontem, a bancada do prefeito derrubou a CPI. Uma CPI tão importante da saúde. Tinha uma mulher chorando assim, de forma triste e alta, porque ela perdeu o marido por erro. E a gente sabe de tantos problemas que tem. E a bancada não teve nenhuma dificuldade a mando do prefeito de derrubar a CPI. O que é isso? Acordos eleitorais sendo cumpridos no mandato. Então, tenham foco nisso. Principalmente vocês jovens que estão me ouvindo. Se tem algo que vocês podem pesquisar e se aprofundar nesse período, é olhar para como as eleições, os grupos políticos estão propondo as suas campanhas. Quem está com muito apoio, quem está carregado de gente que antes não era amigo, antes era inimigo político, de que criticava um mês atrás, ou de outro que não queria nem ver dentro da prefeitura e agora estão junto, olha, a probabilidade disso ser uma conversão de valores e que de repente eles perceberam que eles são amigos, é muito difícil. A probabilidade é que outros interesses ali tenham sido acordados. E isso vai impactar diretamente na tua vida. Então tenham essa clareza nesse momento. Porque a eleição de hoje vai definir como vai ser o futuro. E até para finalizar, essa mudança não é no curto prazo. Ela é no médio e longo prazo. Começa hoje essa mudança. Começa agora, no processo eleitoral. Gravem isso, por isso eu sou repetitivo, para que você grave.
O processo eleitoral determina o molde futuro da gestão. Então, por isso que eu, como candidato a prefeito, fui candidato a deputado e tenho um orgulho muito grande de contar minha história, porque sou o candidato a deputado mais voto aqui na região de Araçatuba. Mesmo entre os candidatos federais, eu fui estadual, mas tive 46.700 votos, mais votado. É um problema nosso porque nós temos pouco habitante. A região nossa exporta muito voto e, ao mesmo tempo, nós temos uma densidade populacional menor. Mas tenho orgulho de ter tido 46.700 votos, fazendo a campanha do jeito que eu falei agora. Sem rabo preso com ninguém. Então eu posso dizer que é possível. E agora, depois desse belo resultado, com muito orgulho, aceitei o pedido do meu grupo, dos conservadores, da direita, de que eu fosse candidato, como sou, a prefeito de Araçatuba. Então eu agradeço muito essa oportunidade. Eu amo essa cidade. Nós temos que amar essa cidade. E eu falo agora como um patriota que sou. O segundo estágio de maturidade do patriota é se tornar municipalista. É estender a bandeira do Brasil, mas é estender a bandeira de Araçatuba. É cantar o hino do Brasil, mas é cantar o hino de Araçatuba. É saber a história de Araçatuba. É ter orgulho de Araçatuba. A gente só pode reclamar aqui quando está muito quente, porque do resto, essa cidade é muito boa. E eu fico muito grato por essa oportunidade. Obrigado, viu? Lucas, muito obrigada. E finalizamos assim o podcast Arquitetura, Engenharia e a Cidade com o candidato Zanata. Lembrando que todas as entrevistas estão disponíveis no site da AEAN, www.aean.org.br. Muito obrigada e até a próxima.